Bom dia. Hoje é dia 13 de setembro de 2020. Novamente uma alegria poder estar falando da palavra de Deus a você, a seus familiares e juntos, embora virtualmente, estarmos unidos em coração, num só pensamento, para adorar e glorificar o nosso Deus e Pai. A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo, ela está localizada na rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista. Os nossos trabalhos regulares dominicais são realizados assim. Nós temos um culto às 9 horas, depois às 10 horas e 15 minutos, nós temos a nossa escola dominical. É um momento onde nós estudamos temas bíblicos, doutrinas bíblicas, também estudamos sobre temas atuais, sempre com o propósito de conhecer mais a Deus, a palavra de Deus, e também estarmos assim nos preparando cada vez mais para defender a fé bíblica e aprender a viver mais e mais fortalecido pelo Senhor Deus neste mundo. O nosso segundo culto é realizado às 18 horas e 30 minutos. Temporariamente, eles estão suspensos devido à pandemia, mas a nossa oração a Deus e o nosso desejo também é que muito em breve nós estejamos nos reunindo e assim realizando os cultos, a escola dominical presencialmente. E nós teremos uma alegria muito grande em ter você aqui conosco e juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo escreveu assim, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, no verso 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A nossa fidelidade a Deus é algo que deve marcar a nossa vida, deve pautar a nossa vida. Por isso é que a fidelidade é diariamente um desafio a todos nós. E o poeta sacro, falando sobre fidelidade, ele escreveu este hino, Fidelidade do Cristão, número 176 do Inário Novo Cântico. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer? Quem, se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer? Ó Salvador, pecadores nós somos. Como podemos deixar de cair? Mas, se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste, todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós temos a alegria de estar na Tua presença. Primeiramente para agradecer ao Senhor as bênçãos que recebemos das Tuas mãos. Dá-nos, ó Pai, um coração grato. Dá-nos, ó Deus e Pai, um coração sempre agradecido ao Senhor e ajuda-nos a não nos esquecermos de agradecer a Ti.
pela vida, pela saúde, pela paz, pela semana que nós findamos, apesar de lutas, apesar de batalhas intensas, momentos difíceis, o Senhor nos tem guardado. Oramos em favor daqueles que perderam seus entes queridos durante a semana, ou aqueles que, acometidos por alguma enfermidade, estão ainda no leito da enfermidade. Oramos em favor daqueles que estão desempregados. Oramos em favor daqueles que passam por situações de angústia, de tristeza. A nossa oração, ó Pai, é que o Teu Santo Espírito não apenas conforte esses corações, mas sustente a cada um com o Teu poder, com a Tua graça e para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus e Pai, em favor da igreja perseguida, dos nossos irmãos que não têm a liberdade de poder adorar ao Senhor como nós estamos fazendo. Que o Senhor sustente a cada um dos Teus filhos. Que a Tua graça, ó Deus e Pai, seja um alicerce na vida deles. E eles continuem firmes, não se envergonhando do Teu Evangelho. E que a vida e o testemunho deles seja, Deus e Pai, um desafio para nós. Olha pela nossa pátria, Deus e Pai. Orienta-nos a viver uma vida em conformidade com o Teu querer. Orienta, especialmente, ó Pai, oramos em favor dos Teus filhos nas próximas eleições municipais. Que o Senhor oriente a Tua igreja para que vote em candidatos que sejam sinceros, que sejam honestos, homens que procurem cumprir com fidelidade os votos que serão assumidos na ocasião de suas posses. Ó Pai Celeste, orienta o Teu povo em nosso país. Dá-nos a sabedoria para fazermos um uso correto dos nossos votos. E especialmente oramos em favor daquelas autoridades constituídas que temem ao Senhor. Que o Senhor os fortaleça, ó Pai Celeste, que eles permaneçam fiéis a Ti, firmes na Tua verdade, e que sejam eles, ó Deus e Pai, homens de testemunho em meios a tão envolvidos em corrupção, em outras coisas tão tristes, ó Deus e Pai. E agora, Senhor, quando iremos expor a Tua palavra, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Pai Celeste, não apenas a sabedoria para transmitir, mas a fidelidade à Tua palavra. Orienta-nos com o Teu Santo Espírito. E a todos nós que ouviremos a Tua palavra, que sejamos edificados por ela, fortalecidos na fé, renovados na esperança, alicerçados no amor, e assim venhamos a continuar a nossa peregrinação em demanda da Jerusalém celestial, firmes no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e encha-nos do Teu Santo Espírito, por amor do Teu Filho Jesus. Amém. É muito comum nós ouvirmos dizer assim, que pessoas mais de idade são mais experientes, já são pessoas mais tarimbadas na vida, são pessoas que são mais capacitadas para fazer alguma coisa. Via de regra, essa é uma verdade. Mas será que é sempre assim mesmo? O autor aos Hebreus
ele escrevendo a sua epístola, ele disse assim, no capítulo 5, no verso 12, pelo tempo decorrido, vocês, referidos aos leitores dele, já deveriam ser mestres no bem. E, no entanto, vocês ainda precisam do leite, daquele alimento básico, porque vocês não cresceram na fé, vocês não se desenvolveram na fé. E se nós olharmos também para hoje, vamos ver a mesma coisa. Pessoas com muito tempo de igreja, mas que não cresceram na fé, não se desenvolveram na palavra de Deus. São pessoas que ainda mantêm hábitos pecaminosos que deveriam abandonar realmente. Mas será que a palavra de Deus não nos ensina alguma coisa a esse respeito também? Acompanhe conosco a leitura de Gálatas capítulo 2, dos versos 11 a 21. Nós lemos assim em Gálatas 2, 11 a 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eu quero falar dessa expressão de Paulo no verso 20. Fui crucificado com Cristo. Todavia, é importante olhar para o contexto e considerar brevemente algumas coisas. O tempo nos torna, de fato, maduros na fé. Essa passagem que eu li, nós temos dois grandes líderes do cristianismo, Pedro e Paulo. Dois grandes servos de Deus, homens tementes a Deus, homens que deram suas vidas pela causa do Evangelho, homens que foram verdadeiros arautos na pregação da palavra de Deus. Mas há um incidente aqui que é muito interessante. Pedro, ele havia estado com o Senhor Jesus quase desde o começo do seu ministério. E o livro de Atos, nos primeiros 10 capítulos, ele fala de Pedro, do trabalho do apóstolo Pedro na igreja em Jerusalém. Alguns anos já haviam decorrido desde
a ascensão do Senhor Jesus até este momento. Então, Pedro era um homem que já estava no trabalho do Senhor, já conhecia o Senhor há mais tempo que o apóstolo Paulo. No entanto, a conduta de Pedro, o comportamento de Pedro, não estava sendo consistente com o Evangelho. Paulo, então, confronta Pedro publicamente para chamá-lo à ordem em relação à verdade do Evangelho. Por isso, Paulo enfatiza esta verdade: fui crucificado com Cristo. O apóstolo Pedro também, ele procurava pautar a sua vida pela verdade do Evangelho. Mas nesse momento em que Paulo confronta Pedro, a conduta de Pedro não estava sendo consistente com o Evangelho. Preste atenção no verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O que Paulo estava censurando em Pedro não era uma questão doutrinária ou teológica, mas era a questão da conduta do apóstolo Pedro, do comportamento do apóstolo Pedro, que naquela ocasião estava sendo incoerente com o Evangelho. Pedro ensinava uma coisa, pregava uma coisa, mas vivia outra, ou estava vivendo outra coisa naquele momento. Certamente Pedro sabia que o seu comportamento não era adequado, não estava sendo coerente, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por que Pedro mudou a sua conduta, mudou o seu comportamento? Qual foi a razão disto? Pedro, ele estava ali juntamente com os gentios, ele se comportava de uma forma correta, coerente, ele se alimentava com os gentios, mas quando chegaram alguns judeus da parte de Tiago, Pedro dissimulou, afastou-se dos gentios e passou a viver como se fosse realmente apenas um judeu no sentido de nacionalidade. Pedro estava em Antioquia, na Síria, e o seu relacionamento com os irmãos gentios era natural, como sempre deve ser um relacionamento entre aqueles que amam verdadeiramente a Cristo. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, é muito provável que esses da parte de Tiago não estavam representando oficialmente Tiago, mas ainda eram judeus que estavam apegados às tradições judaicas, especialmente quanto às questões alimentares. Estavam ainda voltados para aqueles princípios de alimentação do Antigo Testamento. E eles não poderiam concordar em sentar-se com um gentil e alimentar-se, comerem junto com o gentil. O problema aqui era, de uma certa forma, era este. Era uma questão de hábitos alimentares. Mas o fato é que Pedro, por um momento, por um tempo, ele estava vivendo como um gentil. Mas agora, quando chegam alguns judeus da parte de Tiago, ele muda o seu comportamento. E é interessante, no verso 13 nós lemos assim: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Não era apenas Pedro, outros crentes judeus e até Barnabé se deixou levar, como diz o texto aqui, pela hipocrisia
de Pedro. O que isto nos leva a refletir e pensar que Pedro ainda não era um homem totalmente maduro na palavra de Deus. Era um homem temente a Deus, era um homem fiel a Deus, era um homem que daria a sua vida por causa do Evangelho, mas aqui ele está demonstrando uma certa imaturidade na sua fé. Paulo critica, mas a crítica de Paulo tem este fundamento: não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Agora Paulo toca num ponto de ensino da verdade. Somos justificados pela prática da lei ou somos justificados pela fé em Cristo? Os judeus preocupavam-se na obediência à lei. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé. Judeus, gentios, não importa. Nós somos justificados pela fé. O apóstolo Pedro, ele havia tido uma experiência no sentido de ir a gentios pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 10, quando Pedro tem uma visão de alguns homens que iriam até ele, gentios, pedir para que ele fosse até uma determinada cidade pregar o Evangelho, Pedro levanta alguns argumentos a Deus, dizendo que jamais ele pisaria na casa de um gentil, jamais estaria com um gentil. Ele diz assim: mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro já havia tido essa experiência, ele já havia estado na casa de Cornélio, um gentil cristão. Ele já havia se alimentado junto com ele, e havia judeus ali com ele. Mas quando Pedro está em Antioquia, o seu comportamento, ele é diferente. O comportamento de Pedro não tornou o Evangelho de Cristo Jesus em um falso evangelho, mas foi a conduta de Pedro, foi o comportamento de Pedro que foi contrário ao Evangelho. Por isso é que Paulo censura Pedro. Paulo repreende a Pedro. É interessante que Pedro tentou adequar o legalismo judaico com a graça de Deus. São duas coisas que, na verdade, não se ajustam, não se adaptam de forma nenhuma. Pois o legalismo distorce a graça de Deus e faz do sacrifício de Cristo Jesus algo inútil. Mas é interessante ainda pensar que Paulo, ao fazer assim com Pedro, confrontá-lo publicamente, ele não estava desrespeitando Pedro e nem mesmo deixando de amar este irmão em Cristo. Mas Paulo colocava a verdade do Evangelho acima de qualquer coisa. Acima de amigos, acima de irmãos, acima de família. Porque se nós não somos fiéis a Deus, nós não podemos servir a Deus de todo o coração. A nossa fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer coisa. Mas Paulo, ele trabalha com a ideia bíblica de que nós somos justificados pela fé. Ele diz assim no verso 16: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. É interessante que no verso 16, que eu li agora, o apóstolo Paulo, ele usa por 3 vezes o verbo justificar, o que significa que ele está enfatizando a verdade para nós tão maravilhosa e profunda. A lei não pode declarar ninguém justo. A
A lei não pode inocentar alguém que é culpado. A lei não pode remover a pena de alguém que está sob condenação. Mas nós somos justificados em Cristo Jesus, pela fé. Tiago diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É impossível alguém obedecer totalmente à lei. Somente o Senhor Jesus obedeceu plena e satisfatoriamente à lei. Mas ele obedeceu à lei para cumprir a lei. Mas nós não somos salvos pela obediência à lei, e sim pela graça em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé, mas veja bem, mediante a fé em Jesus Cristo. A fé é o meio para a nossa justificação, mas não o fundamento da nossa justificação. O meio que nós somos justificados é tão somente a fé. Pela fé em Cristo Jesus. E veja que verdade maravilhosa para nós. Todo pecador que é justificado pela fé em Cristo é absolvido da condenação do pecado, da maldição da lei e da culpa do pecado. E também da ira de Deus. E o fundamento para nós sermos absolvidos por Deus não é que nós obedecemos a lei, mas é o sangue de Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isto nos leva realmente a pensar nesta verdade tão extraordinária e nesta verdade tão maravilhosa. Deus olha para nós. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós, por nós mesmos, merecíamos a condenação, mas Ele olha para nós através do seu Filho Jesus. E é por isso que Ele nos declara justificados em Cristo. E é nesse ponto, então, que Paulo fala isto. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É muito interessante atentar aqui para o que Paulo está dizendo. O argumento de Paulo não é um argumento teológico, mas ele está partindo da sua experiência com Deus. Aquela experiência de ter sido transformado pelo sangue de Cristo e ter a sua vida completamente mudada pela graça de Deus. Paulo está expondo, talvez trazendo à lembrança, a sua conversão a Deus na estrada de Damasco. E a conversão a Deus, ela ocorre apenas uma única vez. Mas o efeito dessa conversão é permanente em nossa vida. Até que nós morramos ou até que Cristo venha buscar a sua igreja. Mas a conversão a Deus, ela ocorre apenas uma vez. E por isso nós devemos agradecer a Deus. Bendizer a Deus e exaltar ao nosso Deus e Pai. Quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, ele não está dizendo que isto aconteceu literalmente. Mas ele está dizendo isto de uma forma representativa. Quando Cristo foi crucificado na cruz, todos nós que cremos em Cristo Jesus, que cremos que Ele é o único Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus,
nós também fomos crucificados nele. Jesus, ao ser crucificado, estava dando a sua vida pelas suas ovelhas, por aqueles que creem nele. É por isso que nós precisamos considerar bem isto. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, ele está falando de uma experiência pessoal, uma experiência única na sua vida, mas uma experiência que transforma a vida, que muda a vida. Morrer em Cristo é morrer para o mundo e nascer para Deus. É passar pela experiência transformadora do arrependimento, ter a vida completamente mudada pela graça de Deus. Se alguém não passar pela experiência do arrependimento, esse alguém jamais entrará no reino de Deus. Estar crucificado com Cristo, portanto, significa um novo modo de vida. Uma maneira nova de viver. Agora, aliás, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É muito interessante olhar para as palavras que Paulo diz aqui. Quando ele fala agora, ele está contrastando duas fases na sua vida. Aquela fase em que ele não era uma pessoa arrependida pelo Evangelho, aquela pessoa que não amava a Deus, aquela pessoa que não servia a Deus, e ele está falando daquela pessoa que agora procura ser fiel a Deus em todas as coisas na sua vida, em todas as circunstâncias. Essa expressão agora, ela é muito interessante porque Paulo está dizendo, antes da minha conversão a Deus, antes da experiência minha na estrada de Damasco, eu era uma pessoa morta nos meus pecados. Agora, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. É muito importante para mim, para você, para nós, refletirmos isto. É muito importante para nós pensarmos com seriedade nisso. Quando alguém fala que crê em Cristo Jesus, mas continua a viver em seus pecados, continua a viver uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não está em conformidade com o Evangelho, essa pessoa precisa questionar se realmente é convertida a Deus. Quando nós lemos da experiência de Paulo na estrada de Damasco, é muito interessante e é muito desafiadora para todos nós. Paulo, ele odiava a igreja de Deus. Paulo odiava os discípulos de Cristo Jesus. E Paulo foi a Damasco com o objetivo de prender cristãos. E se necessário fosse, lhe daria o voto dele também para que eles fossem mortos. Eu creio que em termos nosso, humano, nós nunca poderíamos esperar o que aconteceu com Paulo em Damasco. Paulo saiu de Jerusalém como um velho homem. Um homem que julgava servir a Deus, que julgava amar a Deus. Mas ele chega em Damasco, um novo homem. Um homem que agora compreende que amar a Deus verdadeiramente é ser dirigido pela palavra de Deus, é andar em conformidade com os ensinamentos do Evangelho, é ter uma vida pautada pela palavra de Deus, coerente com os ensinamentos do Evangelho. Esse agora, na vida de Paulo, mostra que ele é uma nova criação em Cristo Jesus. E agora, Paulo viveria no sentido de viver pela fé. Viver pela fé não é comodismo.
Viver pela fé não é ter medo. Viver pela fé é estar alicerçado nos ensinamentos da palavra de Deus. É estar seguro na palavra de Deus. É curioso como que em tempos de crise a humanidade ela desperta para o lado religioso da sua vida. Esse tempo de pandemia que nós vivemos, nós presenciamos pessoas sendo religiosas, mas passando esse momento as pessoas se esquecem. Todavia há aquelas pessoas que em momentos de crise aprendem a viver verdadeiramente com Deus. Aprendem a viver pautado pela palavra de Deus. Vivem pela fé. Hebreus capítulo 11, que descreve ali a vida de muitos heróis de Deus, heroínas de Deus, mostram que é viver pela fé. E viver pela fé muitas vezes significa viver em modo contrário ao mundo. É você caminhar contra as ondas de influências do mundo. Como já disse alguém, é nadar contra a correnteza, mas sabendo que Deus está presente. Sabendo que Deus é Deus e crendo que Deus dá todo o sustento, toda a fortaleza. E Deus é o nosso refúgio. Paulo aprendeu realmente a descansar em Deus. O viver do cristão, muitas vezes, é um paradoxo. É preciso morrer para viver, pois se ele não morrer, jamais viverá em e para Cristo. Se o cristão não morrer para o mundo, não morrer para o seu eu, não morrer para a sua velha natureza, jamais ele haverá de experimentar o que é nascer em Cristo Jesus. Essa experiência é tão maravilhosa, tão extraordinária. Mas Paulo ainda enfatiza esta verdade. Qual é o alicerce do novo viver? Por que Paulo dizia, eu fui crucificado com Cristo? No verso 20, Paulo diz assim, que me amou e se entregou por mim. Paulo já havia afirmado esta verdade aos Gálatas. Ele diz assim, no capítulo 1, versos 3 a 5, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Neste capítulo introdutório, Paulo está falando a respeito da morte de Jesus, da voluntariedade da morte de Jesus, mas ele está falando isso para trazer à lembrança dos seus leitores, dos Gálatas, o comportamento deles. Alguns falsos apóstolos foram até a região da Galácia, começaram a pregar um evangelho falso, diferente do evangelho da palavra de Deus, do evangelho que Paulo havia pregado. E Paulo diz que, olha, eu fico muito admirado da atitude de vocês. Vocês não confrontaram os ensinos dos falsos apóstolos. Vocês apenas creram e mudaram. E foi alguma coisa tão rápida na vida de vocês que vocês não percebem realmente o que é que está implicado nisso. Quando Paulo fala lá em Gálatas 2:20, que Cristo morreu, se entregou por mim, Paulo está falando de uma maneira profunda da sua experiência com Deus. Não haveria nada neste mundo que tiraria do apóstolo Paulo a certeza de que Jesus verdadeiramente havia morrido por ele. Mas há uma coisa maravilhosa, extraordinária. Jesus
morreu espontaneamente, voluntariamente, por nós, pecadores. Quem matou Jesus? Muitas vezes nós ouvimos muitos debates sobre isso. Foram os romanos, foram os judeus. Quem matou Jesus? A causa da morte de Jesus foram os nossos pecados. Mas, na verdade, Jesus morreu porque Ele quis morrer. Ele amou a mim, amou a você, Ele amou as suas ovelhas de uma maneira tão profunda, tão verdadeira, tão real, que Ele espontaneamente deu a vida dele por nós. Eu acredito muito nisso que eu vou dizer agora. Enquanto um cristão ou alguém que se diz cristão não compreender o que significa ser salvo pela graça de Deus, essa pessoa ainda não passou pela experiência do verdadeiro arrependimento. Porque quando nós compreendemos o que significa Jesus ter sido crucificado por nós, nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. Precisamos morrer diariamente para o mundo, para a nossa natureza pecaminosa, para o nosso eu, e vivermos diariamente para o Senhor Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo. E já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que ele deixaria de viver neste mundo, não. Vivo na carne, vivo nesta natureza humana pecaminosa, só que agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Fé não é comodismo. Fé não é você jogar todas as coisas fora, se deitar no sofá, sentar no sofá e falar, e seja o que Deus quiser. Não. A fé leva você a peregrinar com convicção, sabendo que Deus cuida de você, sabendo que Deus sustenta você. Ser crucificado com Cristo é compreender que nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus não anula a lei, mas ela vai muito além da lei. Ninguém é salvo por obedecer à lei. Somos salvos pela graça de Deus. E pense bem nesta verdade também. Somos salvos pela graça, mas esta graça de Deus, ao Senhor Deus, custou a vida do Filho dele. E Jesus deu a sua vida por nós. Você daria a sua vida por alguém? Você morreria para beneficiar alguém? Sabe, talvez no momento de ímpeto você até diria, claro que eu morreria. Mas naquele momento decisivo, é a sua vida pela vida de uma outra pessoa. Eu tenho certeza que você dificilmente daria a sua vida. Porque a sua vida é a sua vida. Jesus, ele não pensou assim. Ele veio para dar a sua vida e ele deu a vida dele por você, para tirar você do império das trevas e colocar você no reino dele. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus.
somos salvos pela graça. A própria fé para crermos é graça de Deus. Estar crucificado com Cristo é buscar a vida de santificação, é viver a vida de santificação. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. A igreja precisa fazer diferença no mundo. Ela jamais atrairá pecadores à cruz de Cristo, se ela não for diferente. E essa diferença, ela não é exterior, essa diferença é interior. Essa diferença não diz respeito a comportamentos apenas exteriores, mas a comportamentos primeiramente interiores. Mudamos hábitos, trocamos hábitos, hábitos pecaminosos pelas verdades de Deus. Que coisa maravilhosa Paulo dizer, eu fui crucificado com Cristo. O problema de Pedro não era a sua salvação, nem mesmo a sua experiência de arrependimento, mas foi a sua conduta, foi o seu comportamento, que foi condenável naquela ocasião ali em Antioquia da Síria. Enquanto estavam apenas os cristãos gentios, Pedro estava agindo igualmente. Mas vieram alguns judeus lá de Jerusalém e Pedro mudou o comportamento dele. Talvez o seu problema, o meu, não seja relacionado a hábitos alimentares. Mas será que você também não muda o seu comportamento quando você está com pessoas não cristãs e com pessoas cristãs? Será que você não muda a sua postura de cristão, dependendo do lugar que você está? Você não precisa andar com uma fita na cabeça, sou cristão. Você não precisa dizer a todo mundo, sou cristão. Basta viver como cristão, sem abrir mão das verdades do Evangelho. Viva como cristão, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Pedro teve um problema sério. A sua conduta foi condenável. E Paulo censurou Pedro. Chamou a atenção de Pedro publicamente. Não apenas de Pedro, mas de outros judeus que estavam ali. Barnabé, o grande companheiro de Paulo, aquele que assumiu a responsabilidade de mostrar que realmente Paulo havia sido um homem transformado pela graça de Deus. Ali naquela ocasião, em Antioquia, ele também se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. Paulo censura Pedro, censura todos os demais. E a palavra de Deus também nos censura quando nós não agimos em conformidade com a verdade do Evangelho. Crescer na fé e na maturidade bíblica é fundamental para todos nós cristãos. O autor aos Hebreus disse, pelo tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres do bem.
No entanto, vocês ainda precisam dos alimentos básicos, rudimentares. O autor ali está censurando os seus leitores. E Deus também está nos censurando hoje, quando nós não crescemos na sua palavra. Quando nós não somos levados a um amadurecimento da nossa fé. Por isso, é importante refletir nessa verdade. Você só cresce verdadeiramente, você somente se torna mais e mais maduro na sua fé, quando a crucificação sua com Cristo, ela é algo real mesmo no seu viver. Não é problema de salvação, você já foi salvo por Cristo. Mas agora é problema de santificação, de crescimento na palavra de Deus. Nem sempre tempo de igreja é sinônimo de maturidade na fé. Pedro tinha mais tempo de igreja do que Paulo. Mas Paulo estava sendo mais maduro na fé do que Pedro. Será que não está faltando isto para nós hoje como igreja? Será que não está faltando isto para você também, como um filho de Deus? Você já foi crucificado com Cristo. Então viva pela fé. Cresça na palavra de Deus. E sabe, não fique preocupado, porque não houve ressentimentos entre Pedro e Paulo, Paulo e Pedro. Não. Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, ele diz assim, falando sobre assuntos relacionados ao futuro, ao nosso amado irmão Paulo. Quando Pedro escreve essas palavras, também algum tempo já havia se passado desse incidente em Antioquia. E Paulo fala, e Pedro se refere a Paulo, chamando-o de amado irmão Paulo. Você já foi crucificado com Cristo? Então ande de acordo com o Evangelho. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós somos fracos, somos pecadores, mas nós não podemos nos apegar a essas dificuldades, realidades em nossa vida, para não crescermos na Tua palavra, para não desenvolvermos a fé em nosso coração. Que nós andemos sempre de acordo com a verdade da Tua palavra. E se algum dia, alguma vez, formos confrontados por irmãos que verdadeiramente também amam o Senhor, dá-nos a humildade para compreender, acatar e arrependidos da nossa conduta ou comportamento, nos firmarmos mais na Tua verdade, nos firmarmos mais na Tua palavra. Senhor, aviva a Tua obra em nosso coração. Fortaleça os nossos passos e ajuda-nos a caminhar com o Senhor a cada momento. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Lembrando, mais uma vez, nós somos da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja está localizada na rua Pedroso 351, no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo. Nossos trabalhos regulares aos domingos são realizados assim: 9 horas nós temos um culto,
às 10 horas e 15 minutos, nós temos a nossa escola dominical e às 18 horas e 30 minutos, nós temos o nosso segundo culto. Cremos e estamos orando ao Senhor Deus para que muito em breve nós possamos realizar os cultos presencialmente e assim juntos estarmos adorando ao nosso Deus. E nós teremos muita alegria em recebê-lo aqui conosco. Que o Senhor Deus conceda a você um bom domingo, que a graça de Deus fortaleça você e lembre-se, você foi crucificado com Cristo, então viva para Cristo. Amém.